Nos últimos dias, alguns eventos nos mostram que a China está começando a perder a paciência com as atitudes de Vladimir Putin. A situação está ficando cada vez mais tensa e a última surpresa veio com o lançamento de um míssil russo de proporções impressionantes, o Oreshnik. Esse míssil, com um poder de destruição gigantesco, deixou o mundo inteiro apreensivo. E o que antes parecia um simples testamento de força, agora se tornou motivo de muitas perguntas. Será que isso é o começo de uma escalada ainda maior? Uma escalada que poderia nos levar a um cenário nuclear? Eu sou seu aliado nesse canal, então a qualquer momento, se vocês perceberem algo interessante ou quiserem compartilhar uma opinião sobre o tema, ou até mesmo deixar sua crítica, estarei junto com você. Suas críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Vamos construir esse canal juntos e evoluir sempre, trazendo o melhor conteúdo possível para todos. Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Estou adorando essa troca com vocês. Agora, vamos voltar ao raciocínio. Você já deve ter ouvido Putin falar sobre o uso de armas nucleares, certo? Ele tem balançado o sabre nuclear, como dizem por aí, e as ameaças de um conflito atômico nunca estiveram tão próximas desde a Guerra Fria. O que é ainda mais preocupante é que, além do Oreshnik, Putin decidiu atualizar a doutrina nuclear da Rússia. Em outras palavras, ele está reescrevendo as regras do jogo. Antes, a Rússia só considerava usar suas armas nucleares caso fosse atacada diretamente por outra potência nuclear, ou seja, se o Reino Unido ou a França disparassem um míssil que atingisse o território russo. Agora, a situação é um pouco mais complexa. Embora a Ucrânia seja o alvo, eles não têm a capacidade de lançar esses mísseis por conta própria. Eles precisam de armamentos avançados, como os mísseis Storm Shadow e Ataque-MS, que dependem de tecnologias como GPS, e, como sabemos, a Ucrânia não possui esse conhecimento. Para Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, quem está realmente pressionando o botão são os militares da OTAN, o que faz com que a Rússia se sinta ameaçada diretamente por eles. Em meio a esse clima, outras potências nucleares, como os Estados Unidos e a China, começaram a revisar suas próprias estratégias de dissuasão. A lógica é clara. Eu tenho uma bomba tão grande quanto a sua, então melhor ninguém fazer besteira. Mas é a China, em particular, que está agindo de uma forma que pegou muita gente de surpresa. Após as novas ameaças de Putin, a China finalmente resolveu quebrar o silêncio. Por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, a China pediu para a Rússia reduzir o tom das suas ameaças nucleares. Ele afirmou que, diante dessa situação, todas as partes precisam manter a calma e trabalhar para reduzir os riscos estratégicos, através do diálogo e da consulta. Esse discurso, por mais diplomático que seja, mostra que a paciência da China com as ações de Putin está se esgotando. Agora surge a grande dúvida: o que está acontecendo entre China e Rússia? A China realmente está preocupada com as ameaças nucleares de Putin, ou isso faz parte de uma estratégia maior? Para entender essa situação, precisamos voltar um pouco no tempo, lá para quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Poucas semanas antes, Putin e Xi Jinping anunciaram uma parceria sem limites, praticamente selando um pacto estratégico entre os dois países. E o curioso é que essa declaração foi feita bem no meio das Olimpíadas de Inverno em Pequim. Putin, então, aguardou até o fim do evento para lançar o ataque. Muitos analistas interpretam isso como um sinal de que a China deu seu aval para a invasão. Desde então, a China tem apoiado a Rússia de diversas maneiras, com assistência econômica e até com a possibilidade de fornecer armas, como drones usados no conflito. A situação se complica ainda mais quando consideramos que a China tem oferecido assessores técnicos para a manutenção de drones russos, e alguns desses assessores até chegaram a participar de combates ao lado dos mercenários do grupo Wagner. Porém, essa relação entre China e Rússia não é tão simples quanto parece. Recentemente, Putin tem adotado um discurso mais agressivo, o que coloca a China em uma posição difícil. A China sempre foi defensiva em relação ao uso de armas nucleares. Em outras palavras, eles não querem ser os primeiros a apertar o botão vermelho. Mas agora estão se associando a um aliado que está flertando com um cenário nuclear. E lembra daquela atualização na doutrina nuclear russa? Uma das mudanças mais preocupantes é que a Bielorrússia agora está protegida pelo guarda-chuva nuclear da Rússia, o que inclui a justificativa para uma resposta nuclear a ataques com drones, mísseis e até ataques aéreos.
Isso aumenta ainda mais o risco de uma escalada acidental. E aqui entra o dilema da China. Será que a China realmente quer conter Putin? Publicamente, ela tem se posicionado como moderadora, pedindo cautela e afirmando que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser lutada. Em encontros com líderes europeus como Emmanuel Macron, Xi pediu esforços conjuntos para evitar uma escalada na Ucrânia. Mas nos bastidores, o que muitos analistas acreditam é que a China está jogando outro jogo. Afinal, quanto mais o Ocidente se concentra na guerra da Ucrânia, menos atenção é dada aos movimentos da China, principalmente na região do Indo-Pacífico. E claro, estamos falando de Taiwan. Xi Jinping deixou claro que a reunificação de Taiwan com a China continental é uma questão de missão histórica. Imagine se uma guerra nuclear acontecesse. O caos resultante poderia servir como uma distração perfeita para que a China avance militarmente no Estreito de Taiwan. Parece um cenário improvável? Talvez, mas é algo que vale a pena considerar. E aqui entra o ponto mais surpreendente. Embora a China critique publicamente as ameaças nucleares de Putin, ela própria tem um histórico preocupante nesse campo. Em 2021, a China ameaçou usar armas nucleares contra o Japão por apoiar Taiwan e contra a Austrália por se juntar ao AUKUS. E, em 2013, a mídia estatal chinesa até publicou artigos detalhando como seus submarinos poderiam lançar mísseis nucleares contra 11 cidades americanas. Então, podemos realmente confiar no que a China diz? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Mas voltando ao ponto principal, o que torna essa situação ainda mais complexa é o rápido aumento do arsenal nuclear chinês. Embora eles mantenham oficialmente a política de não primeiro uso, a China tem acelerado significativamente seu programa nuclear desde 2021. Durante o 20º Congresso do Partido, Xi Jinping falou sobre a necessidade de um sistema forte de dissuasão estratégica, o que na prática significa reforçar ainda mais a capacidade nuclear do país. A parceria entre China e Rússia vai muito além de simples conveniência. Ambos os países veem os Estados Unidos como seu principal adversário e compartilham uma visão de mundo similar. Então, a pergunta crucial que fica é: a China realmente está farta das ameaças nucleares russas? A resposta, na verdade, não é tão simples. O que vemos é uma postura ambígua da China. Publicamente, ela pede moderação, mas suas ações sugerem um jogo mais calculado. Talvez a China esteja usando a crise da Ucrânia como uma oportunidade para reconfigurar a ordem mundial em seu favor. E se isso for verdade, o verdadeiro perigo não está apenas nas ameaças nucleares de Putin, mas na possibilidade de que essas ameaças façam parte de um plano maior. Um plano que poderia colocar a China como a principal potência global em um mundo pós-crise. Xi Jinping já disse: a China deve estar preparada para lidar com os piores cenários e suportar ventos fortes, águas agitadas e tempestades perigosas. A pergunta é: será que essas tempestades são exatamente o que a China está esperando? Se você está curtindo esse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdo de qualidade para você. E se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de tudo que vem por aí. Ah, e se tiver sugestões de temas ou vídeos que você gostaria de ver por aqui, pode deixar nos comentários. Vou adorar saber o que você pensa e, quem sabe, trazer seu pedido para o próximo vídeo.